Adoramos o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Olá, meus amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro de estudo da Palavra de Deus. Agora estudaremos na aula de número 33, Palavra Poderosa, cujo tema que estamos estudando fala a respeito de o plano da salvação. Dentro de uma abordagem que tratamos sobre batismo com o Espírito Santo, e já começamos a tratar desse assunto em aulas anteriores e agora vamos continuar no ponto em que nós paramos. E nós entendemos que o Espírito Santo, ele foi liberado, foi derramado sobre várias pessoas ou vários grupos de pessoas. Como, por exemplo, os crentes em Éfeso. Está anotado em Atos capítulo 19, versículos 6 e 7. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Já vimos em aulas passadas que o Espírito Santo sobre é para poder e o Espírito Santo em é para regeneração. Então todos devem receber o batismo com o Espírito Santo para receber poder e autoridade para caminhar na vida cristã. Batismo com o Espírito Santo é essencial para que o servo de Jesus Cristo possa realizar a sua obra. Nem sempre, necessariamente, o batismo vem acompanhado com falar em línguas. Entenda isso. Mas é o dom mais evidente que se manifesta quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então, o falar em línguas nem sempre denota ou demonstra que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, né? Ela pode não falar em língua e ser batizada com o Espírito Santo com outros dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Amados, o batismo com o Espírito Santo, ele foi predito, ou seja, ele foi profetizado. Já dissemos que sempre que Deus deseja fazer algo, primeiro ele profetiza, para depois realizar. Então ele foi predito em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Quando fala sobre toda a carne, vamos entender o seguinte: as promessas de Deus são apenas para aqueles que são convertidos. Então, toda a carne daqueles que são convertidos. Ele é realizado por meio de Cristo. É o que está revelado em Tito, capítulo 3, versículos 5 a 8. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre vós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí ele prossegue dizendo o seguinte: a fim de que, justificados por graça, veja bem, não por obra, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Aí ele continua ainda dizendo o seguinte: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. É maravilhoso, né? Então o Senhor nos habilita, ele nos capacita para realizarmos a sua obra. O batismo do Espírito Santo, ele é administrado por Cristo. Temos essa revelação em Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que é o próprio Jesus Cristo que administra os dons do Espírito Santo em nós, naqueles que são seus, evidentemente. Em João capítulo 1, versículo 33, nós temos a seguinte revelação: eu não os conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Mais uma vez, João Batista está declarando isso aos discípulos. O batismo do Espírito Santo ele foi prometido aos santos. Atos capítulo 1, versículo 5 e também o versículo 8. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí o versículo 8, o Senhor está dando uma ordem explícita, aos seus discípulos, dizendo o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, para testemunhar o poder de Deus, para ser testemunha de Jesus, é necessário ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Amém? Atos capítulo 2, versículos 38 e o 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa. Olha o que Pedro está dizendo. Para vós outros, aqueles que estavam ali reunidos, é a promessa. Para os vossos filhos, ou seja, aqueles que viessem depois dele. E para todos os que ainda estão longe, ou seja, século XV, XVI, século XXI, todos nós. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você foi chamado por Jesus Cristo? Eu fui. Então a promessa também é para nós. Atos capítulo 11, versículo 16. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Entende isso? Que revelação maravilhosa, amados? Se aproprie, tome posse dessa promessa poderosa. Todos os santos participam do mesmo. Aqueles que querem, aqueles que buscam, participam. É o que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, amados, o Espírito Santo, ele é altamente generoso. E ele nos concede. É só buscar, é só caminhar com ele. Todos têm necessidade. Ninguém pode dizer que não precisa. João capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, nascer da água, ser batizado nas águas. Nascer do Espírito, ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, ou seja, aquela água que conduziu a arca de Noé, estava prefigurando agora o batismo que nós temos nas águas. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, uma confissão de fé, uma confissão firme, concreta, real. É isso que ele está dizendo. Renova e purifica a alma, o batismo com o Espírito Santo. Isso. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre, nós somos lavados e regenerados completamente, revestidos de poder. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Através do quê? Através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vós, ou vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Fazemos questão de repetir para que fique muito claro, contundente, não tenha dúvida, amados. A palavra de Deus é o seu instrumento. O que instrumentaliza o batismo com o Espírito Santo é a palavra. Atos capítulo 10, versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas. Veja que Pedro estava pregando na casa de Cornélio, para o grupo de Cornélio, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ou seja, a palavra é o que testifica, é o veículo. Efésios capítulo 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra. Ah, queridos, eu creio que o Espírito Santo está te dando entendimento, porque essa matéria é de extrema importância. Precisamos entender, precisamos aceitar, precisamos buscar o melhor de Deus. E batismo com o Espírito Santo é equipamento. Já assistiu aquele filme, o Rambo, né? Onde ele vai para a luta, ele coloca um monte de armas lá, ele se equipa todo com aquelas armas poderosas. Só para você ter uma ideia, de uma forma muito elementar. É claro que não há comparação, eu estou te dando apenas uma ideia, para você ver que quando você está batizado com o Espírito Santo, você então está em poder, você está equipado com armas celestiais. E Satanás tem que sair da frente, porque se não sair, você passa por cima dele. Amém? Temos que botar fogo na cabeça do diabo. E para isso temos que estar revestidos, equipados com armas espirituais pelas quais nós derrotamos toda a estratégia do inimigo e o poder das trevas. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima ministração, no nome excelente de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça de dar o like, não se esqueça de compartilhar essas ministrações com outros irmãos, outras pessoas que o Senhor te direcionar. Inscreva-se no nosso canal. No YouTube é canal Palavra Poderosa e no Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Vamos caminhar juntos em vitória. Deus abençoe. Amém.